Olá, eu sou o Lucas, esse aqui é o Draco, e eu vou fazer uma análise do Ninho em off, fora da live, a primeira análise que a gente faz fora da live. Só que o Draco, ele não tá parando quieto. Vocês estão vendo que eu coloquei uma câmera aí pra acompanhar ele? Ele não tá parando quieto, tá se esfregando em tudo. Então hoje a gente vai ter a coparticipação dele na live, na análise. Vamos ver como é que a gente vai lidar com isso. Então bora. O texto de hoje é da Janine, é A Lenda de Saltor 2. Ela mandou aqui um prólogo. O pessoal que me conhece sabe que eu não gosto muito de prólogo, porque normalmente o autor não sabe o que é prólogo de verdade, tá? Muita gente aí acha que eu não gosto de prólogo, porque eu sou chato, ou por qualquer outro motivo. A realidade é que eu não gosto de prólogo, porque a maior parte de prólogo é feita errado. Você usa o prólogo porque você acha que o seu livro é obrigado a ter prólogo. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Você não é obrigado a colocar um prólogo no seu livro. Se o seu livro precisa do verbo precisar, do significado, se não tiver tá errado, aí você coloca um prólogo. Se não, o seu livro não precisa de um prólogo. Porque a literatura contemporânea... o Draco dando cabeçada na minha câmera. A literatura contemporânea, ela não precisa de prólogos em muitas obras que são lançadas hoje. Porque o prólogo não é um objeto obrigatório. O prólogo é um... Ele serve uma função. Ele tá ali por um motivo. E as pessoas esquecem que ele tá ali por um motivo e só usam ele porque acham que é obrigatório usar. E não é. Vamos ver se o prólogo da Janine me convence. Tá. O Draco desceu, eu vou desativar aqui a câmera dele por enquanto. Caso ele suba de novo, aí eu ativo. Ele tá aqui nos meus pés agora, roçando de novo. Bora. Ele é o 100º. Ok, já começou com uma frase de um diálogo. Ela não diz pra gente muita coisa, mas também não é um começo ruim. Ele é o 100º de quê? Gera pelo menos uma pergunta, né? Primeiras frases são muito importantes. O primeiro parágrafo é importantíssimo. O primeiro capítulo vai definir se muitos dos seus leitores vão continuar lendo ou não. Ainda mais em períodos como o de hoje em dia, onde você tem como ler uma amostra do e-book na Amazon de graça. Ali muita gente já vê que seu livro não é pra ela e para de ler, entendeu? Então o começo é muito importante. Em Saltor, cidade ancestral asteca. Ai, não pisa no meu teclado, cara. Não! Não! Ele queria deitar no meu teclado. Ele ia acabar com a gravação, ia desligar o notebook. Em Saltor, cidade ancestral asteca, Florencio vivera sua vida por 5 dias inteiros. Era um assombro, um recorde de tempo vivido. Ele se gabava com seu vizinho de cela. Eu te digo, e digo mais. Nesse tempo que estive livre, vi o mundo solar. Era frio e tinha muita luz. Um cheiro forte de sal, relatou Florencio, gesticulando sem parar. Tá, vamos analisar o que a gente leu até agora. É uma cidade ancestral asteca, que é legal porque Latinoamérica. Agora, ele viver só 5 dias inteiros lá e isso ser considerado uma grande coisa, significa que existe algo, provavelmente envolvendo o plot principal, que é sobre esse lugar ou ser muito perigoso, ou ser um lugar onde o tempo passa mais rápido, algo assim. Então aqui a gente já entende um pouco que a dinâmica vai ser uma fantasia. Ele ter batido um recorde de tempo vivido nessa cidade também mostra que o nosso protagonista é um cara fodão, ou ele era um coitado e conseguiu surpreender as pessoas, né? A gente ainda não sabe qual é a realidade. Só que ele se gabava com o vizinho dele de cela, então ele tá preso. Esse começo aqui, na minha opinião, é um bom começo, tá? Por quê? Porque a gente sabe que ele tá preso, a gente sabe que ele tem um recorde de alguma coisa muito difícil, e a gente já entendeu também que é uma fantasia que se passa numa cidade ancestral asteca, ou seja, Latinoamérica e tal, já tem toda a estética na sua cabeça ali, porque os astecas e os maias, eles têm uma estética bem presente, que a gente sabe qual é. Então na sua cabeça já se constroem as coisas sem que a autora tenha que explicar elas. Então eu achei que foi um bom começo. Eu te digo e digo mais, nesse tempo que estive livre, vi o mundo solar. Era frio e tinha muita luz. Um cheiro forte de sal. Ele parece estar descrevendo uma praia fria. E ele falar que ele estava livre nesse tempo denota que ele conseguiu ficar 5 dias livre. Pelo menos é o que parece pra mim que aconteceu. Impossível, você tá louco. Ninguém vai ao mundo solar há mais de 1000 anos. Eles estão no subsolo. Entendi. Nunca houve um relato de alguém que tenha conseguido. Vlado, aí nome ruim, né? Vlado era um prisioneiro há mais de 24 horas. Ele era um velho ancião para a sociedade de Saltor. Eu vi e poderia provar se eu não tivesse sido capturado. Florencio protestou e fez bico.
Aos 12 anos de idade, ele tinha visto e feito muito... Caralho, ele tem 12 anos de idade. 12 anos de idade. Aqui já é um plot twist doido. Já tinha visto e feito muitas atrocidades, mas não gostava de ser chamado de mentiroso, pois ele não era. Tudo bem, eu vou deixar isso aqui, mas isso aqui não me agradou muito, mas eu acho que tem um propósito narrativo, então vou deixar. Você é um velho de cabeça fechada. Conclui Florencio e virou... Tá, aqui já começou a desgringolar. Por quê? Vlado era, tempo passado. Conclui e virou. Parte já pra começar a flertar com o tempo presente. Ficou esquisito essa descrição. Seria melhor concluiu Florencio e se virou de lado para dormir. Entendeu? Mas eu também acho que ficaria meio feio, mas enfim. E você? Isso aqui não, esse ponto não existe, tá? Porque verbo de sêndio, suspirou. Suspirou tristemente. É só uma criança. Vlado falou... Aqui seria um ponto. Vlado falou consigo mesmo e uma lágrima escorreu. Não entendi muito essa brisa aqui. Ai, Draco, sai daí, velho. Gato maldito. Você tem sorte que o pai te ama. Isso aqui, ó, é um hífen, tá? Tem que colocar um travessão. Vlado falou consigo mesmo e uma lágrima escorreu. Eu não entendi a brisa do Vlado ficar tão emocionado com o fato de o moleque tá ali, entendeu? Ah, é porque ele é só uma criança. Beleza, mas eu não vi essa construção acontecendo. Talvez pra mim tenha passado um pouco, porque enquanto eu tô lendo, tem um gato aqui pisando em tudo que eu tô fazendo. Mas talvez valha a pena demonstrar em algum momento aqui antes que o velho tava meio incomodado, tava tipo... Parecia entristecido por ver o moleque ali, entendeu? Pra preparar a gente pra essa parte que ele chora. Ele era o 100º em uma cela lotada de zumbis. Tá. Agora vem a questão, a grande pergunta. Ele é o 100º zumbi ou ele é o 100º humano dentro de uma cela que tem um monte de zumbi? Porque se ele é o 100º zumbi, aí tem que dar uma mexida. Mas eu acho que se bobear dá até pra deixar assim, na real. Agora, se ele é o 100º humano dentro de uma cela lotada de zumbis, aí você tem que corrigir. Tem que ser, ele era o 100º humano em uma cela lotada de zumbis. E caco de cela grande, né? Agora, eu não entendi uma coisa. Por que você fez uma quebra de seção aqui e aqui embaixo tem uma quebra de página? Ou um ou outro. Não tem por que ter os dois, tá? Eu vou manter só a quebra de página porque tanto faz. É um prólogo, então se fosse um sumário, quebraria a seção ali, não teria problema, mas vou deixar a quebra de página só. Capítulo 1, e aqui também esse entra nada a ver. Capítulo 1. Vamos falar sobre o prólogo, tá? Esse prólogo aqui ele é necessário? Pra mim ele parece mais uma peça de venda. A gente vai descobrir se ele é necessário dependendo da continuidade aqui da história. Recentemente, houve uma discussão lá no Ninho, no nosso grupo de WhatsApp de escritores e leitores, sobre prólogo. Porque o prólogo, ele vem, se não me engano, do grego, e ele é o que antecede a narrativa, a história. O prólogo, ele surgiu principalmente, né, no teatro, nas peças. Então o prólogo, nas peças gregas, na sua origem, sempre se passa antes, cronologicamente, da história principal. Porém, esse é o meu conceito. E você vai aprender com o passar do tempo, escritor, que os conceitos, eles são variáveis. Tem especialistas que falam que realismo mágico é uma coisa e outros que falam que é outra. Outro dia eu vi uma discussão no Threads que era isso. O pessoal não sabe o que é realismo mágico. Aí o cara perguntou assim embaixo, mas você está usando realismo mágico segundo Todorov? Ou segundo outra pessoa? Porque tem... estudiosos da literatura que dão um nome para as coisas e explicam o que é baseado na visão deles. Então é tipo filosofia, você tem que escolher um caminho e falar, não, eu acho que isso é isso baseado nisso. Eu enxergo o prólogo e a utilidade do prólogo da mesma forma que é tratado inicialmente na origem, no grego. Mas tudo bem que as coisas se mutam, né? Elas mudam. Porque a discussão era que alguém tinha assistido uma aula da autora do Conto de Aia, onde ela fala que o prólogo ele tem que ser usado para cativar o leitor, o que não estou dizendo que não é o caso, mas que tanto faz se ele se passa antes, se passa depois, tanto faz. Ali eu já discordo. Porque para mim, se você está falando de prólogo, ele vem do grego,
e a definição semântica dele é que se passa antes da narrativa. Agora, se como ferramenta ele for utilizado para passar em qualquer momento da história e o mercado literário se adaptar para essa realidade, eu não tenho problema nenhum com isso. Problema nenhum com isso. Mudaria de opinião e começaria a falar sobre isso. Mas acho importante falar para vocês de antemão essa questão. Por quê? Existe uma porcentagem de leitores que considera o prólogo algo inútil e pula prólogos. Porque normalmente o prólogo ele é um emaranhado de informações inúteis que você, escritor, acha que é útil, só que você vai repetir essas informações no futuro. Então, para que você tem um capítulo dedicado a explicar o passado do seu universo ou para trazer uma cena impactante que vai ser feita depois, né? Essa cena impactante, ela serve porque o meu capítulo 1 ele não é impactante. Então eu preciso de um prólogo impactante que provoque o leitor para que ele entre na história, porque o meu ritmo narrativo no capítulo 1 não é empolgante, então eu não quero perder o leitor. Aí eu acho que funciona demais. Sinceramente, você pode usar o prólogo como futuro, como passado, como meio, depende do teórico, desde que ele cumpra o papel de incentivar o leitor a continuar lendo. Acho que essa é a parada, tá? Então, essa é a questão, mas eu achei importante falar para vocês que a origem de prólogo e a utilidade de prólogo originalmente se passa cronologicamente antes da história que acontece no capítulo 1. Por mais que novos escritores eles abordem de forma diferente, essa é a origem. Tá errado fazer diferente? Não tá errado. Para mim tá errado fazer prólogo inútil, né? Esse prólogo aqui é inútil, a gente vai descobrir em breve. Capítulo 1. Em uma estrada da rodovia STC-22, no mundo solar, uma caminhonete percorre a 90 km por hora em uma tarde de quarta-feira. Ok. Nada de mais, nada de menos. No banco do passageiro, eu acho que aqui cabe uma vírgula. O menino faz um pedido ao pai que responde. Faz no tempo presente, responde no tempo presente. Não gosto, não gostei. Já te contei essa história 1 milhão de vezes, meu filho. Geraldo disse com as mãos ao volante de seu caminhão. Conta de novo, só mais uma vez, implorou Teodoro com as mãos em gesto suplicante. Tá bom, tá bom. Essa vai ser a última vez, o pai iniciou o relato. Aqui é um começo bem mais blasé, então talvez o prólogo sirva para entregar pra gente um gostinho do ritmo real da história, pra gente não achar que o ritmo é esse e desanimar. Então, por enquanto, o prólogo tem utilidade, sim. Esse começo aqui é tempo presente, o prólogo é em tempo passado. Então, se o prólogo não se passar cronologicamente antes disso aqui, aí tá errado. Porque você usou o tempo passado antes e agora tempo presente. Lucas, tá certo fazer essa bagunça de usar tempo passado no passado e tempo presente no presente? Pode ser que tenha alguém que fale que tá errado. Na minha opinião, não. É liberdade poética da autora e eu acho até interessante. Mas eu, pessoalmente, não gosto de tempo presente. Não gosto de tempo presente. Tá bom. Essa vai ser a última vez. Esse diálogo aqui, ele é bem fraco, tá? Bem, tipo, clichê. Não tem nada de interessante nele. E foi uma desculpa pra ele meter um lero-lero gigante sobre o passado. Janine, com todo respeito, mas eu achei, tipo, preguiçoso isso aqui. Cadê o final da aspas aqui? Onde é que ele fecha aspas? Não fecha nunca ou ele fecha em algum lugar? E não é feito assim, tá? Não é feito assim. Esse tipo de diálogo gigantesco não é assim que se faz. Você primeiro... Se eu não me engano, tá? Isso aqui é bem complicado, raramente a gente usa, mas... Você começa... Aí, se eu não me engano, você fecha aspas aqui, abre aspas aqui. Aí você vai abrindo... Opa! Aí você vai abrindo aqui e você deve fechar ela aqui. Talvez essa aspas aqui não exista, tá? Aí eu vou pedir pra alguém que é revisor que tá aí assistindo o vídeo, confirmar pra gente. Mas quando você quer dividir um monólogo de um personagem pra não ficar um blocão de texto, tem uma técnica que é assim, você coloca aspas aqui, você vai abrindo aspas e fecha ela no final. Eu não lembro só se você fecha em cada parágrafo ou não. E se você
coloca uma aspas aqui no final ou não. Isso eu não me lembro. Mas eu sei que existe essa regra, tá? Mas não é correto você abrir aspas aqui, como eu tinha feito. Não, isso tá errado com certeza, tá? Eu vou manter assim até a gente descobrir a realidade. Mas vamos lá. Em Saltor, há 1000 anos atrás, uma nave pousou bem ao centro de uma plantação de milho. Nem para a esquerda, nem para a direita. Exatamente no centro, em um ângulo perfeito. Era final de tarde. O alaranjado do céu subiu com o cair do sol. Estrelas apareciam em breve em céu de Estrelas apareciam em breve em um céu de sexta-feira. Aí já não entendi legal esse em breve aqui, mas beleza. A nave era quadricular. Já tinha pousado naquela região há 1000 anos antes. Não era um território desconhecido para a tripulação. Uma jovem alienígena chamada Sal desceu da nave às escondidas e foi se encontrar com um humano que espreitava na plantação. Thor era filho do dono da fazenda. Era baixo e redondo. Suava sempre que comia demais. Ele era um romântico e se apaixonou por Sal. Peraí. Era baixo e redondo. Suava sempre que comia demais. Eu acho que aqui seria bom ter um ponto. Ele quem? Thor, né? Acho que sim. Ele era um romântico e se apaixonou por Sal assim que a viu a primeira vez. Tá, isso aqui eu não gostei. Acho que tá meio mal escrito. Não dá pra entender direito quem que é quem. Porque a forma como foi construído não tá legal. Eu reescreveria esse trecho todo. Ele era um romântico, se apaixonou por Sal assim que a viu a primeira vez. Do verbo haver, 5 anos atrás. O tempo era como um relógio quebrado e desregulado, enquanto para Sal tinham se passado 1 ano, para Thor 5. Tá mal escrito. Eu entendi o que você quis dizer, mas tá mal escrito. Preciso deixar ele com você, ou serei morta. Eu volto para pegar, eu juro. Sal disse em desespero ao entregar uma caixa ornada com vários símbolos na lateral. O que tem dentro da caixa? Thor perguntou, morrendo de medo da resposta. Nosso filho. Sal admitiu. Só que não precisa. A lenda de Sal Thor. Ai, mano. O nome de um é Sal e o outro é Thor. Tá bom. Era sabido da maldição de Sal. Olhou apavorado para a caixa e o medo ficou preso em seus olhos. Tá, mas que maldição? Eu não sei que maldição é essa. Não posso, é muita responsabilidade. Thor não era... ele tá contando e aí a gente tá lendo o que ele tá contando. Agora eu entendi. Vamos ver como é que isso deveria ser feito, mas eu acho que tá mal escrito mesmo. Thor não era um homem corajoso, mas tinha um bom coração. Se comoveu ao pensar na Sal morta. Pegou a caixa com as mãos trêmulas. Eu te amo. Sal se despediu de Thor com um beijo e subiu na nave. Ela nunca mais voltou. E nunca mais voltou. Pô, isso aqui é referência brasileira, certeza. Tamo junto. Thor nunca mais a viu e a caixa ficou esquecida. Tá, ela nunca mais voltou, então isso aqui... Foda-se, né? Poderia ser assim, ó. Ela nunca mais voltou e a caixa ficou esquecida. Geraldo buzinou alto quando uma vaca invadiu a pista. Ele diminuiu a velocidade para 30 km por hora, reduziu até a vaca passar 100% e chegar ao outro lado. Isso aqui é desnecessário. Isso aqui tá bom. Teodoro olhou a malhada e sorriu. Esse tinha sido o momento mais divertido desde quando abriu os olhos naquele dia. Pegar a estrada era muito repetitivo. Eu entendo a dinâmica que você quer trazer para a história, para não ficar um negócio mecânico. E isso tá correto. Você tem que fazer isso mesmo. Mas eu acho que tá mal feito. O prólogo parece que foi escrito por uma pessoa e esse começo aqui, quer dizer, e o capítulo 1 parece que foi escrito por outra pessoa. Porque o prólogo, eu achei que ele tá equilibrado, ele tá interessante, ele tem boas ideias colocadas na ordem certa. O capítulo 1, ele tem boas ideias colocadas de um jeito muito errado. Essa análise aqui, ela é de um texto que não é grande, tá vendo? Só que mesmo assim, eu não vou continuar lendo, porque a gente já tá com um tempo grande e já tem a minha opinião formada sobre o texto. Sobre a história, sobre o universo, eu acho que, assim, não me pegou ainda, mas eu li pouquíssimo. Só que eu não sei qual que é a história que a gente vai ler. Né? Tem um moleque preso numa cela de zumbis e a gente vai chegar nele em algum momento. Eu vou ter interesse para chegar nele em algum momento o suficiente para continuar lendo esse texto. Como eu achei que ele não tá bem escrito, aí eu já não continuaria lendo. Já morreria aqui para mim, entendeu? Então não é um livro que eu publicaria desse jeito. Agora, se ele tivesse bem escrito e propondo essa mesma proposta, que essa mesma dinâmica de explicar o mundo em um diálogo entre pai e filho e tal, aí poderia ser interessante, entendeu? Eu acho que não é uma boa ideia você querer explicar tudo de uma vez.
Não é uma boa ideia você ter uma historinha de niná do que aconteceu. Não acho uma boa ideia. Seria o ideal esse diálogo entre pai e filho ser feito picado durante o primeiro até o terceiro capítulo ali, primeiras 30 páginas do livro, sem dúvida, para que a gente fosse entendendo aos poucos o que aconteceu. Porque mesmo nessa história que você contou, ainda ficou faltando muita coisa. Eu não entendi, por exemplo, se esse mundo já tá zoado. Porque eles estão no mundo solar e parece que tá tudo bem. Então eu não entendi qual que é o problema. Se já aconteceu a desgraça da caixinha lá e a Sal que morreu e tal, se isso já aconteceu e aparentemente foi isso que causou o fim do mundo. Ah, a câmerazinha do Draco tá ligada até agora, né? Aqui, deixa eu desligar ela. Se já aconteceu essa desgraça, não parece que aconteceu. Então deveria ter algum sinal ali que aconteceu. E se essa desgraça não aconteceu ainda, aí eu não entendi bulhufas da conexão do prólogo com a narrativa. Porque por que você vai citar que eles estão no mundo solar se ainda não existir o mundo subterrâneo e o mundo solar? Por que isso seria um elemento que você já traria como um conceito antes de ele ser necessário para a narrativa, entendeu? Isso me deixou um pouco confuso e me tirou um pouco da imersão que eu estava no prólogo. Então eu acho que esse capítulo 1, na verdade, tem que ser totalmente repensado. Qual é o seu objetivo com esse capítulo 1? Você quer fazer um background pro personagem de 12 anos? Então, ele e o pai estão viajando, uma road trip. Eles podem ver alguma coisa que provoca uma pergunta no filho de algo novo. Esse filho não tem que ser um especialista no mundo. O pai dele pode ter tentado proteger ele da realidade a todo custo. E aí ele vai ser o que a gente chama de orelha. Um personagem que vai junto com o leitor descobrindo o universo. A proposta que você fez aqui não tem nenhuma orelha. É um menino que já sabe de tudo, é chato pra caramba e pediu pro pai contar a mesma historinha pra boi dormir pela milésima vez. Uma historinha que inclusive não tá bem contada. Então não cumpriu o propósito, entendeu? De nota desse livro aqui, eu fico um pouco confuso porque li pouco dele, mas eu vou dar uma nota 4. É uma nota ruim, tá? E é uma nota que ela tá sendo puxada pra cima por ser latino-americana. Mas assim, história de zumbi não é nada muito novo, mas não tá no hype também. Então vale a pena analisar aí e trabalhar. O prólogo eu achei legal, mas o capítulo 1 tá bem ruim. Então eu não posso dar uma nota maior que essa por enquanto, tá? O que eu peço é, reescreva, trabalhe esse texto e manda de novo pra gente ver o que você evoluiu. Você que está assistindo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também dar a sua opinião sobre o texto, fala como você acha que a autora poderia melhorar esse texto. Também, daqui a pouco você gostou, fala o que você gostou, o que você gostou, o que você não gostou também. Dá a sua opinião pra gente, tá bom? Beijo no seu coração e até a próxima.